tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós teremos aula de história. Para isso, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês e abram eles lá na página 12 e 13, tá? Mas antes eu vou dar algumas explicações para vocês. Hoje nós vamos estudar sobre a fase da vida. Isso mesmo. Então, ó, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Nós vemos várias pessoas em várias etapas de suas vidas. Aqui, por exemplo, a gente vê bebê, aqui crianças, adolescentes, adultos e idosos ou velhos, né? Então, ó, todo mundo vai passar por todas essas etapas, por todas essas fases. Vocês, por exemplo, já foram bebês, certo? Hoje vocês estão em que etapa da vida? Vocês estão nessa fase aqui, ó. Vocês hoje são crianças, certo? Vai passar mais um pouquinho e vocês vão virar adolescentes. Depois vão chegar na fase adulta e depois na fase da velhice, né? Ou idosos. Que fase que a Prof está? A Pro está aqui, ó, na fase adulta, igual papai, a mamãe de vocês, certo? E um dia a Prof está mais perto de chegar do que vocês. Um dia a Pro vai chegar aqui, ó, né? Logo, logo a Prof vai ser idosa, assim como o vovô e a vovó, tá? Então vamos agora para cada fase, né? Então, ó, vocês estão nessa fase aqui, ó, fase da infância, tá? A infância é uma idade que começa lá quando vocês nascem, né? Quando vocês nascem, vocês têm o quê? 0 anos. E aí vai chegar até um pouquinho antes de vocês completarem 12 anos. E essa é a fase da infância. Então, ó, vocês são bebê, vocês foram bebês, né? Aí depois vocês cresceram um pouquinho, era uma criança pequena. E hoje vocês são umas crianças um pouquinho maiores, tá? Então, ó, aí depois vocês vão crescer mais um pouco. Vocês sabiam que a Prof já foi bebê? Verdade, tem gente que não acredita. Depois a Pro cresceu um pouquinho, eu fui criança também, eu tinha amigos, eu brincava na rua, né? Aí eu cresci mais um pouco, né? Tava nessa idade assim, eu fui pra escola também. E aí eu passei pela próxima fase, né? Que é a fase dos adolescentes. Então a Prof já foi adolescente também, aqui tá escrito adolescência, tá? Então eu já fui jovem desse jeito aqui, ó, já estudei. A adolescência, ela vai dos 12 anos aos 20 anos, tá? Então a Prof também já foi adolescente. Aí eu cresci mais um pouco, eu fui jovem. Jovem é uma fase que fica entre a adolescência e a fase adulta. Tem gente que chama de jovem. Assim como tem uma fase que é entre a infância e a adolescência, tem uma outra fase também, que a gente não vai entrar nisso agora. E aí, agora a Prof está nessa fase, a fase adulta, que começa lá nos 21 anos e vai até os 60, tá? Então, ó, aqui nós vemos várias pessoas adultas. Aqui nessa imagem, por exemplo, nós podemos ver pessoas de várias profissões, né? E aí, depois a gente vai chegar na fase dos idosos ou a fase da velhice. Vocês ainda estão longe, mas a Prof já está com o pezinho quase chegando lá, tá? E então, crianças, ó, aqui na página 12 do livro, tá? Nós temos aqui as fases da vida, ó, fases da vida. Vou ler para vocês. Algumas imagens também nos ajudam a identificar como era a vida no passado. As imagens a seguir mostram as fases da vida de Dom Pedro II, um antigo governante do Brasil. Nessa época, os brasileiros eram governados por um rei e Dom Pedro II foi um deles. Então, há muito, muito tempo atrás, no nosso país chamado Brasil, nós também tínhamos rei. Eu não sei se vocês assistem televisão, mas em alguns países ainda existem reis, rainhas, príncipes, princesas, tá? Não é exatamente como nos contos de fada, nas histórias que vocês conhecem, mas nós ainda temos. Vou puxar um pouco a imagem. Então aqui, ó, puxa só um pouquinho. Vocês podem ver que tem 4 imagens,
certo? E cada imagem tem uma letra acompanhando, letra A, B, C, D. Por que tem essas letras? Para depois vocês entenderem quando vocês forem fazer atividade, certo? Então, ó, vou puxar mais um pouquinho o zoom. Esse bebê aqui, esse aqui é o Dom Pedro II quando ele era bem pequenininho, tá? Isso aqui não é uma foto, tá? Isso aqui é uma pintura que foi pintado pelo Arnaldo J. Parelli. Não sei se está certa a pronúncia, mas é mais ou menos isso, tá? Essa pintura foi feita no ano de 1830, tá? Agora vamos para a imagem B. Aqui o Dom Pedro já estava um pouco maior. Aqui eu acho que ele já era adolescente, tá? Lembra que eu falei das fases? Quais eram? A gente dividiu em 4 fases, certo? Infância, né? Então aqui esse retrato mostra a infância, a adolescência, fase adulta e velhice, tá? Então aqui na letra B, ó, vou ler. Esse aqui já foi um retrato pintado por outra pessoa, foi pelo Félix, tá? Essa aqui, ó, 1837. Vamos ver de novo a outra tela. A outra tela foi pintada em 1830, ó, 1830. E essa aqui, 1837. Então, ó, 7 anos depois, tá? Vamos para a imagem da letra C agora, tá? Então, aqui, ó, foi pelo Vitor, tá? Meireles. E aqui já passou bastante tempo, ó, foi 1864, tá? E aí, na outra foto, quando ele já tava velhinho, puxar um pouquinho mais, ó, de barba branca, tá? Aí aqui, ó, aqui nessa época já existia foto, tá vendo? Aqui já tá escrito que é foto de Dom Pedro II, em 1885, então, ó, 1885. Aqui ainda foi pintura, tá? E aqui já foi foto, ó. Tá vendo? Tá escrito aqui, ó. Vem cá, aqui, ó, foto, tá? Então, a gente dá até pra ver que tá bem diferente essa imagem aqui das outras, ó, né? Porque as outras são pinturas, tá? Pinturas. Então, alguém... Antigamente, para a gente registrar as pessoas, contratava-se um pintor, aí a pessoa tinha que ficar, que nem o Dom Pedro, que tinha que ficar paradinho, igual uma estátua, para ele poder ser pintado pelo pintor, entendeu? E agora aqui nós vamos para a nossa atividade, ó. Atividade número 1, vou ler para vocês. Pinte as molduras das imagens de acordo com as fases da vida de Dom Pedro II. Então, você vai pintar o que? Pintar as molduras, tá? Então, ó, onde mostra? O que são molduras? São essas coisas aqui por fora. Isso aqui é uma moldura, aqui é outra moldura, tá? Essa aqui é outra moldura. Moldura é aquilo que a gente coloca na foto, tá? Então, você pega a sua foto e você coloca ela em uma moldura, um quadro. E todos os quadros têm uma moldura diferente, tá? Então, você vai pintar de verde a moldura onde o Dom Pedro está, que mostra a infância dele, de amarelo, onde o Dom Pedro II está na adolescência, na fase de adolescente, de azul, a fase adulta, e de roxo, a moldura onde ele está na velhice, ok? Página 13. Vou ler para vocês. As fases da vida pelas quais você ainda não passou fazem parte do futuro, assim como o dia de amanhã, a próxima semana, seu próximo aniversário e a hora da saída da escola. Ligue cada fase de sua vida ao passado, ao presente ou ao futuro. Lembra que semana passada a gente estudou sobre o passado e o presente? Passado é tudo que já ficou para trás. Presente é o hoje, tá? E o futuro é a partir de amanhã, tá? Então, ó, aqui tá escrito infância, adolescência, fase adulta e velhice, tá?
Então, essas fases aqui, ó, você vai identificar onde que você está. Você está nessa fase da infância, você está na adolescência, na fase adulta ou você está na velhice. Então, ó, essas fases aqui fazem parte do seu passado, do seu presente, o momento atual ou do seu futuro, tá? Então, você vai ligar. Se você acha que a velhice faz parte do seu futuro, você liga aqui. Se você acha que a velhice faz parte do seu presente, se você acha que hoje você é velho, idoso, você liga aqui. Entendeu? Então, ligue as fases ao passado, ao presente ou ao futuro, tá? Em uma dessas. Número 3. Com a orientação do professor, você vai montar um painel de imagens como o de Dom Pedro II, que a gente estudou antes. Lembra? Mas eu vou mostrar para vocês uma outra imagem também, só para vocês darem, só para vocês poderem compreender, tá? E aí, aqui, ó, tem a Tainá, ela fez, vou dar uma ampliada aqui para vocês verem melhor. A Tainá, ela fez um passo a passo aqui de como que era ela. Como que ela era quando ela tinha 3 meses, depois quando ela tinha 1 ano, depois quando ela tinha 3 anos e hoje ela tem 6 anos, tá? Então, vocês vão fazer um parecido aí de vocês, combinado? Esse menino aqui, o nome dele é Miguel Francisco. Vou puxar um pouco o zoom aqui para vocês verem, ó. Aqui ele fez uma linha do tempo diferente do que tá lá no livro, tá? Então aqui, ó, foto dele de 2013, tá vendo? Ele era um bebezinho ainda, ó, tá? Muito provavelmente aqui ele ainda estava até na maternidade. Aí depois uma foto com ele já no colo, tá vendo? Ele tá bem no colo, bem aqui no colo da mamãe, ó, tá? A mamãe e o papai aqui, tá? Aí depois aqui tem uma outra imagem, parece que ele tá numa festa, não sei, né? E aí depois aqui, eu acho que ele ganhou uma irmãzinha, tá? Tem outro bebê aqui, ó, né? Aqui uma foto de aniversário. Aqui outra foto de aniversário, talvez do irmãozinho ou da irmãzinha, né? Aqui era o aniversário dele, ó. E aqui é o aniversário de outra criança. Provavelmente o irmão ou a irmã. Não dá para saber se é irmão ou se é irmã. Então, que tal vocês fazerem uma atividade parecida com essa, como mostra lá no livro, na página 13, tá? Com a ajuda do papai e da mamãe, que vocês vão montar esse painel, ok?